Olá, eu sou a Erika Reis e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre liderança. Hoje a nossa conversa é sobre o trabalho em equipe e como que isso, como a influência ajudará a melhorar a performance de sua equipe. O tema de hoje é para os líderes que desejam gerir melhor o trabalho de sua equipe, para obter melhores resultados e que todos trabalhem com satisfação. Também é para quem, conhecendo os desafios e benefícios do trabalho em equipe, queira se tornar um líder influente, fazendo uso estratégico dos recursos que possui, o seu principal recurso, que são as pessoas. Isso porque, gente, para a gente valorizar as pessoas diferentes da gente, é preciso ter uma visão que vai muito além. E para isso acontecer, a gente tem que abandonar os nossos modos operantes, aqueles nossos modos tradicionais, né? Sabe, para um líder, não cabe mais querer ter razão, né? Quando você defende essa posição, o que está acontecendo? Em outras palavras, você está dizendo que não abre mão do seu jeito de pensar. E toda liderança, para viver o melhor da função, vai precisar abrir a mente, né, para as novas formas de fazer e ver coisas, né? Então, entender que as pessoas elas podem realizar trabalhos tão bons quanto o seu, ou às vezes até melhor, mas fazendo, né, operando de uma maneira diferente. Porque na vida a gente tem que decidir, né, se a gente quer ser feliz ou se a gente quer ter razão. Essa frase ficou eternizada e ela é muito atual, muito verdadeira. Em outras palavras, o seu trabalho ele é o de influenciar as pessoas em prol de um resultado comum, né? É incentivar as pessoas a trabalharem por um objetivo comum. E o teu papel qual que vai ser? Vai ser compartilhar os objetivos, né, da empresa, orientar e acompanhar as atividades ali do dia a dia, verificar se as pessoas têm dúvidas, se elas têm necessidades e abrir ali o caminho, viabilizar as ferramentas, né, promover a interação entre as áreas de apoio, garantir que as atividades elas foram feitas no prazo e com a qualidade que é necessária, que é demandada. E por fim, é importantíssimo reconhecer o resultado que foi realizado por todos. É, sem dúvida nenhuma, uma ótima, uma excelente oportunidade para você conhecer, né, que diferentes pessoas trazem diferentes aprendizados. Né, fazer com que a gente torne ali uma limonada. Bom, trabalhar com pessoas diferentes, o que vai te trazer? Né? Pessoas que têm habilidades diferentes, pontos de vistas diferentes, histórias e experiências diferentes, é a maneira mais ágil, mais legal de você obter resultados, né? É uma grande oportunidade para quem definitivamente tem interesse em conhecer o impacto do trabalho realizado de todos, né? E a gente não vai aqui ficar falando, né, para pessoas que querem só chegar ao objetivo e o reconhecimento individual. Trabalho em equipe não é isso, liderança não é isso. Nem as pessoas que querem lá reproduzir cópias, né, cópias de si mesmo, porque acha que faz um trabalho melhor do que os outros. Não adianta, gente. Não adianta a gente ensinar coisa para pessoas quando elas não têm paixão naquilo que elas fazem, né? A gente precisa valorizar essas habilidades que as pessoas têm para que elas possam trabalhar com paixão e aprender. O trabalho em equipe, ele não se trata do que a gente quer, né, que as pessoas façam. Ele se trata do que as pessoas são capazes de fazer com excelência, né, atingindo os melhores níveis de qualidade e, consequentemente, compondo um resultado final. Né? Então, a gente precisa valorizar essa diferença, essa qualidade de entrega e essa forma diferente de entregar, né? Porque quando o trabalho de time é bem feito e bem comunicado, é uma consequência que os indivíduos e sua liderança sejam reconhecidos, sejam prestigiados, né? O bom líder, ele sabe que ele precisa ganhar confiança das pessoas do seu time, ele precisa valorizar melhor as melhores habilidades e competências que cada um possui e também reconhecer que são elas que vão ajudar a chegar a um resultado final, né? Pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, conseguindo atingir um resultado comum, né? É uma arte mesmo reconhecer e valorizar as pessoas com diferentes capacidades e o resultado que elas podem trazer. Vamos lembrar que a gente está lidando com pessoas, né? E que trazem lá consigo histórias, referências, expectativas que a gente sequer imagina. E o que eu quero dizer com isso? É preciso, você como líder, ficar ali observando, ficar atento
né, para conhecer e para criar conexões com essas pessoas, com as pessoas que estão à sua volta, que podem ser da sua equipe e que podem não ser da sua equipe, mas que vai te ajudar a atingir o resultado. Bom, certamente você já ouviu falar em Charles Darwin, com a sua teoria da evolução. As observações dele concluíram que na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e a improvisar efetivamente foram as pessoas que prevaleceram, né? O que se prevaleceu. Aqui já temos um fato quanto à colaboração que é fundamental para a sobrevivência. E quando a gente fala, né, quando a gente olha para a história da humanidade, nós verificamos que o trabalho em equipe sempre aconteceu. Nós somos seres relacionais. Desde os tempos das cavernas, o homem precisou da ajuda das outras pessoas para capturar caças maiores, também para coletar, né, alimentos e para compartilhar alimentos. Depois, devido à mudança de clima, as temperaturas aumentaram, o nível do mar subiu, e o que acabou diminuindo as áreas de caça e uma boa parte se tornou desértica. Aquele modo de vida que o ser humano ficava migrando de um lado para o outro, né, para terras onde ele encontrava alimentos, acabou se tornando algo muito arriscado. E daí ele precisou, né, subir as montanhas, ele precisou conviver próximo a rios e lagos, né, se fixar nesses lugares para que então ele pudesse sobreviver. E foram grupos de homens que fizeram esse movimento, né? Como o homem ele deixou de caçar animais e de coletar frutos, ele acabou por desenvolver aquela habilidade de cultivar alimentos, né, e também de criar animais. Daí, o que aconteceu? A revolução da agricultura. Nós, homens, nos tornamos agricultores. E o que acabou permitindo que a gente, né, se desenvolvesse com outras profissões, né, com outras habilidades de artesãos, de mercadores, de burocratas, criando objetos como joias, cerâmicas, roupas, né? O ser humano ele acabou usando aquela capacidade dele, habilidade inventiva, para criar novas tecnologias, como por exemplo a roda e a metalúrgica. E aí começaram as primeiras civilizações. E como é que a gente construiu, né, as primeiras civilizações? Através das pessoas que desenvolviam atividades diferentes, que possuíam habilidades diferentes e que trabalhavam com um objetivo comum a todos, né? Que era a civilização. Como seres humanos, nós somos levados a colaborar, sempre. Porque inconscientemente, o que a gente entende? A gente entende que o trabalho em equipe ele é fundamental para a gente conquistar o benefício, resultados que beneficiem a todos, né? Bom, nós temos vários desafios como pessoas e como profissionais, não precisa nem falar, né? E aí a gente tem que cuidar das nossas famílias, a gente precisa administrar nossas expectativas, as nossas responsabilidades, as nossas agendas, prazos, metas e por aí vai. Bom, como líderes nós temos muitos desafios e certamente você se pergunta, como trabalhar a equipe? Como é que eu posso engajar meu pessoal para que cada um trabalhe com excelência, né? Entregue o melhor que eles podem? O que eu posso fazer para melhorar a minha equipe? Bom, se você tem feito essas perguntas, eu fico muito feliz, porque de fato você está no caminho certo. Então, eu vou te contar um segredo. E é muito importante você construir a equipe pensando no sucesso coletivo. Não adianta pensar num sucesso próprio, né, no sucesso de poucos indivíduos. A gente precisa pensar no sucesso de todos. Ah, tá bom, Érica, mas isso aí eu quero fazer, mas como é que eu faço, né? Bom, eu vou te falar uma sequência de ações que se você colocar em prática, elas vão te ajudar, né, ajudar você e a sua equipe a chegar a resultado satisfatório para todos. E de lambuja, no final você vai perceber que o melhor resultado não é assim o trabalho em si, mas é que a sua equipe vai estar muito mais entrosada, vai estar muito mais engajada com os objetivos da área e principalmente com os objetivos da empresa. Bom, anota aí, vamos começar. Compartilhe com a sua equipe os objetivos que a área, né, que a sua área tem e certifique-se de que o pessoal entendeu. Pergunte assim, olha, o que vocês entenderam? Quando você passar uma orientação, pergunta, porque às vezes a pessoa ela não compreendeu e tem vergonha de perguntar. É muito importante que você, como líder, assegure que você e sua equipe acreditam naquele trabalho que vocês estão fazendo
né, que vocês realizam, e é importante que o resultado final, que é importante para o resultado final de toda a empresa. Por isso, questione as metas de um modo construtivo, né, esclareça as dúvidas que você tem, busque as respostas, né, para perguntas, e quando você estiver seguro, compartilhe com a sua equipe. Também é importante você abrir espaço para ouvir as dúvidas e críticas do pessoal. Como cada um possui suas próprias referências, é possível que você não tenha, né, não perceba pontos cegos, e a sua equipe pode te ajudar nisso. A segunda é: se pergunte, para você e para sua equipe, os objetivos estão claros? As funções que vocês exercem, né, no todo na empresa, é claro. E os planos de execução das atividades? Vocês conseguem ter um começo, meio e fim? Ter clareza, gente, dos objetivos da função de cada um é primordial para chegar ao resultado final. Pense, né, no trabalho das abelhas, vamos pensar assim, como que elas funcionam. Cada um tem uma função diferente e importante na construção da colmeia. A função da rainha, o que é? Reproduzir, né? Ela passa a vida lá na colmeia, sendo servida, colocando os ovos, e esses ovos se transformarão em futuras abelhas que poderão ser operárias, que poderão ser zangões ou novas rainhas. O zangão, ele tem como função realizar aquele voo nupcial para fecundar a abelha, a rainha. Ele também tem uma função de reprodutor. Já as operárias, elas são divididas por funções diversas, né, diferentes. Umas são responsáveis por alimentar a abelha rainha, as larvas e os zangões, outras pela manutenção das células da colmeia, fazendo reparos nas células, outras pela construção de novas células para guardar o mel e abrigar os ovos da rainha, né, da abelha rainha, outras por guardar a entrada da colmeia, são guardiãs, e por fim as que visitam as flores para buscar o néctar e o pólen, né, e daí fazer o mel e fazer a geleia real, enfim. A natureza, ela é perfeita e a gente precisa se inspirar nela. Então, esclareça que cada pessoa da sua equipe possui uma função específica e que eles devem desempenhar sem invadir o espaço do outro, né? Para não gerar aquele ruído. Uns podem colaborar com os outros, mas não invadir, né? O terceiro ponto: procure delegar, né, as tarefas de uma maneira clara e eficiente, assegurando que cada pessoa lá compreendeu os desafios que se tem pela frente, né? O quarto: entenda que você e sua equipe estão trabalhando em algo que realmente tem paixão. É importante você compreender, né, e se certificar de que isso acontece. A gente só faz bem, gente, com contentamento aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós desejamos fazer. Quando é uma obrigação, o trabalho não sai, vai ficando medíocre, né? Então é importante se certificar. O quinto ponto: verifique com as pessoas se elas se sentem se os desafios que elas têm são importantes para elas, né? Pergunte aí de 0 a 10 como é que elas se sentem, né? Mesmo que você não obtenha lá as respostas que você gostaria, né, vai ser melhor você lidar com a realidade do que você só supor que as pessoas estão ali satisfeitas. Uma conversa franca, ela sempre gera bons resultados, né? Como sétimo ponto, eu acho que crie dinâmicas diferentes para você engajar a tua equipe, como workshop, né, com toda a equipe, para que eles possam ajudar na construção de melhores ações para se chegar aos objetivos esperados. Então, às vezes tem lá uma proposta e a equipe, quando ela contribui, ela se compromete. A oitava é: mapeie as dificuldades, né, que cada pessoa tem no plano, na execução do plano. E incentive que as pessoas da equipe colaborem entre si, né, para chegar aí a um denominador comum, a facilidade em executar. A nona: verifique e defina prazos e responsáveis. É muito importante isso ter claro. E a 10ª: encoraje que cada profissional faça o seu plano de execução das suas atribuições. Porque quando a gente começa a fazer, é que surge lá as dificuldades, os questionamentos. Muito importante pôr a mão na massa. Como 11º: levante os pontos de conflitos com as outras áreas, converse com a sua equipe sobre como enxergam meios de solucionar. Normalmente eles estão ali no dia a dia e eles sabem a solução melhor do que a gente, né? E, mais importante do que tudo, se coloque como linha de frente para ajudar a resolver. Também, como 12º, certifique-se de que os pontos críticos, né? Quais são os pontos críticos que podem interferir aí na execução
do trabalho, né, na qualidade, no prazo. E depois que você fizer isso, você monte lá cenários, né, que possam ser propostas de soluções para você apresentar para a sua gestão. Um dos maiores desafios é construir uma equipe engajada e eficiente. Confesso que é. E porque a gente percebe no dia a dia muita insatisfação das pessoas nas empresas. Pessoas que trabalham, mas que não conseguem vislumbrar o impacto da sua realização, ali, da sua atividade no resultado da equipe e também no resultado da empresa. A gente vê pessoas da mesma equipe competindo entre si. E olha, eu vou dizer uma coisa, individualmente essas pessoas até obtêm algum resultado, é verdade. O fato é que o resultado individual ele nunca terá o poder do trabalho realizado pela equipe. Ele também nunca será forte o bastante para mover as coisas rumo ao que se deseja, né? Então, assim, é um trabalho que exige esforço, mas que a visibilidade é pequena e é importante que a sua equipe saiba disso, né? Agora, é preciso compreender que a conduta, né, de competição, do individualismo, né, do cansaço, de insatisfação, tem muito a ver com o clima que esse grupo, né, no clima que essas pessoas vivem. Então, o que a liderança precisa fazer? Você, enquanto líder, vai precisar estimular o desenvolvimento de habilidades fundamentais para que essas pessoas juntas possam realmente trabalhar como uma equipe e não como um grupo de pessoas sem objetivos comuns, né? Eu vou falar aqui quais são, né, e qual a importância de cada uma delas, dessas habilidades, dessa conduta, né? A primeira delas é a confiança. O trabalho em equipe, ele pressupõe confiança, não tem jeito. Por quê? Porque a gente precisa fazer a nossa parte do trabalho confiando, né, acreditando no potencial dos nossos companheiros em realizar as suas tarefas também. E para o líder é fundamental delegar tarefas sem medo, né, do que vai receber lá, qual vai ser a entrega final, a qualidade, né, e se vai ser no prazo. Minha dica aqui é que você abandone a microgestão. Não tente controlar tarefas de toda a equipe, senão as pessoas, o que elas vão pensar? Elas vão achar que você não confia na capacidade delas. E isso acaba realmente afetando muito, né, as relações, o relacionamento entre vocês, entre você líder e os seus liderados. Eu conheci uma gestora que tinha um perfil muito centralizador, né, de microgestão. Ela delegava as atividades aos seus especialistas e depois ela ficava lá fazendo a microgestão a cada hora e era uma coisa assim que as pessoas ficavam bastante chateadas. Ela controlava o tempo das atividades das pessoas, ela controlava o envio, até o envio de e-mails, ela interferia quando alguém chegava ali próximo à mesa para conversar, pedir uma informação para a equipe dela. Então, você imagina como que a equipe se sentia, né? Eles ficavam lá completamente desmotivados e se sentindo com nenhuma autonomia, né? Como se fossem ali robozinhos pré-programados. Um líder ele precisa, sim, conhecer, né? Saber quais são as atividades, as competências dos seus liderados para que então possa dar autonomia, né? E para que as pessoas possam fazer o trabalho, né? Conforme elas sabem fazer, né? Agindo assim, o que vai acontecer? Sua equipe ela vai se tornar mais eficiente e ela vai realizar trabalhos de muito mais qualidade dentro do prazo, né? Eles vão ficar satisfeitos, vão se sentir fazendo parte aí, né, de um resultado de um todo. E além disso, você vai ganhar o quê? Tempo para você fazer os seus trabalhos que devem ser mais estratégicos, né? E você vai ganhar mais respeito, mais credibilidade das pessoas e admiração, não só da sua equipe, mas de outras pessoas envolvidas. A segunda, né, é a gestão de conflitos. A qualidade de uma equipe sempre será, né, a capacidade que a sua liderança tem de gerar conflitos. E a gente faz isso ouvindo as pessoas e estando próximas delas, né? De maneira geral, a gente tem dificuldade de lidar com problemas. E isso é um pouco do quanto perfeito a gente espera que o mundo seja, né? Quando ele de verdade não é, né? É engraçado essa expectativa que a gente tem de mundo perfeito, de casamento perfeito, família perfeita, trabalho perfeito. Não existe, gente. A gente precisa lidar com a realidade, né? A gente vive assim naquele automático, né? Na verdade, quando a gente tem uma expectativa muito grande das coisas, é porque nós estamos lá cansadinhos, né, enfadados, e a gente não está muito afim de se dedicar para aquilo. Mas eu quero que você me diga uma coisa. Bons resultados, eles são frutos de dedicação em qualquer setor da nossa vida, não é? Então, todos nós evitamos os problemas a todo custo. O fato é que o trabalho, né, nada mais
mais é do que isso, uma contínua resolução de problemas, solução de problemas, de necessidades pelo menos, né? Caso contrário, ele não seria necessário, né? A gente brinca que o trabalho ele é o nosso brinquedo da vida adulta e é importante que você goste do que você faz. Muitos dos problemas que nós identificamos, a gente quer lá, né, jogar para debaixo do tapete. Mas como o pó, ele vai ficar ali até bater um ventinho e vai acabar sendo espalhado. A gente goste ou não, a gente tem que enfrentar os problemas e o líder ele deve ser aquele constante observador e caçador de problemas e também de oportunidades. Então eu sugiro que você fique bastante atento ali com o movimento, né, ao movimento da sua equipe. Observe ali a qualidade que eles estão colocando, né, a energia que eles estão colocando no trabalho e principalmente as questões de relacionamento dentro da sua equipe. E quando surgir lá algum problema, identifique a causa. Administra, vai lá, sabe, administra a solução, né, a situação de frente e procure resolver da melhor maneira possível. E aí uma dica de ouro é que você não foque no problema, você não foque numa pessoa, mas você foque na causa do problema. A terceira habilidade que é importante, né, é a comunicação. Pessoal, vou dizer uma coisa, nós profissionais, todos nós, precisamos dar importância para essa habilidade porque ela é fundamental. Você sabia que a comunicação é o que chega aos ouvidos das outras pessoas? Se houver falha, sempre vai ser do emissor, né? Da onde saiu a comunicação, não aonde chegou a comunicação. Então, eu sugiro que você invista bastante tempo nisso. Pensa na mensagem que você vai comunicar, foque no conteúdo, numa mensagem principal, né? Adeque a mensagem para o público que você está conversando, né? E certifique-se que que esse público eles estão entendendo, né? Fale a língua deles. A gente percebe que o principal problema nas empresas é a comunicação. E isso é fato. Ou porque ela não é feita, ou porque ela é feita de qualquer jeito, ou porque as pessoas estão correndo demais para fazer uma comunicação assertiva, né? Enfim, mil coisas que acabam interferindo nisso. Mas eu acho que é porque a gente não foca mesmo. E como é que a gente... O trabalho, né? Uma comunicação, ela vai resultar em trabalhos mal feitos, em retrabalho, em perda de tempo, dinheiro, né? E o pior ainda, descrédito, a insatisfação das pessoas e também estimula o individualismo. Sabe aquela coisa de eu faço o meu e o resto que se vire? Não é isso que a gente tem que fomentar na nossa equipe. Essa é, sem dúvida nenhuma, né, a comunicação, uma das principais habilidades que todo líder deve debruçar e se dedicar todos os dias. Né, e perguntar assim, eu estou me comunicando bem com a minha equipe? Bom, eu sugiro que você invista tempo em conversar com as pessoas, porque isso é fundamental. Envolva as pessoas, né, se conecte com elas, conversa, entende por que elas fazem o que fazem. Independente se são ações positivas ou negativas, por que elas fazem? Por que elas agem assim? E também permite que elas se comuniquem com verdade. Fomente aí um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam confortáveis para expressar suas ideias e também os seus limites, né, as dificuldades que elas têm. Estimule a discussão de alternativas para que se chegue a resultados que são esperados, mas que nem sempre a gente sabe lá à mão, né? Bom, a quarta habilidade é a proatividade. Para saber como que anda aí a proatividade, vale você fazer algumas perguntas, né? Então, responde aí agora. Qual é a sua capacidade e da sua equipe em antecipar necessidades, né? Em solucionar problemas? E quantos dos seus liderados te procuram para realizar problemas que venham impactar nos resultados? Essa é, assim, uma excelente detectora, né, de quanto a sua equipe é proativa ou não. E se isso já acontece, você já está no caminho, né? Se as pessoas te procuram, mas se não ocorre, ou ocorre com pouca frequência, por poucos dos seus liderados, isso pode estar indicando um pouco de uma dificuldade que você tem de relacionamento com seus liderados. E também a maneira que você se relaciona com a sua equipe vai impactar diretamente no desenvolvimento dessa habilidade importante que é a proatividade. As pessoas, o que elas precisam, né? De ambientes seguros para que elas possam opinar, para que elas possam sinalizar dificuldades e trazer ideias e soluções.
e de conhecer com clareza quais são os objetivos e os desafios delas, né? Somente assim as pessoas elas vão poder otimizar ou inovar em processos através da criatividade e ali do trabalho do dia a dia. Então, em resumo, como líder, nós precisamos estimular e fomentar as nossas equipes ao quê? A confiança entre eles, né? Gerir os conflitos, a gente tem que gerir os conflitos para não atrapalhar o desempenho e o clima da equipe, né? O ambiente que eles convivem ali. Enfrentar os problemas de frente, identificar a causa e ir lá resolver de maneira bem objetiva, sem culpar pessoas. Essa é uma parte muito importante. A terceira é comunicar de maneira clara e eficiente. É estimular a proatividade. A quarta, né, oferecendo um ambiente seguro para as novas ideias, dificuldades e problemas. Uma outra coisa que o trabalho em equipe, né, nos ensina muito é que a maioria das tarefas e serviços requerem a atuação de diferentes setores profissionais. Ou seja, a gente não é capaz de realizar tudo sozinho. Agora imagine você que vai fazer a mudança de sua casa, né? Quais são as habilidades que são necessárias para você realizar? Isso é um exemplo para a gente entender por que o trabalho em equipe é importante. Bom, a gente vai precisar de organização e comunicação, né? Avisar a imobiliária, que vai mudar, agendar o dia da mudança, o transporte, né, onde será realizado. A gente tem a parte de logística e a parte financeira, que seria o orçamento, né, o quanto que vai custar, o veículo, abastecimento, mais motorista, o roteiro, de onde para onde. O operacional, que é encaixotar a mobília, embalar as roupas, né, os objetos, enfim. E carregar o caminhão e descarregar o caminhão. Parece só uma mudança, né? Mas isso requer muitas pessoas envolvidas. Ainda que você possa, né, realizar uma boa parte dessas atividades, você vai precisar de pessoas para te ajudar, né? A gente não faz nada sozinho, a gente é completamente dependente das pessoas, mesmo que sejam trabalhos que a gente não está ali enxergando. No ambiente corporativo é semelhante. Então, é necessário, né, a gente não precisa saber fazer tudo, mas é importante que a gente saiba delegar as atividades. Lembra lá do trabalho das abelhas, né? Cada um fazendo uma função específica. E a gente agir como um facilitador do trabalho, um orientador e um incentivador da nossa equipe. Também é importante reconhecer que o seu papel, né, e o quanto que ele pode contribuir para que a sua equipe. Eu vejo muitos líderes que têm medo de perder posição e acaba lá querendo fazer tudo. Gente, não caia nessa armadilha. Não tenha medo de não entregar, né? Porque isso você precisa estimular que a pessoa trabalhe e faça suas atividades. Nunca, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que evitar muito é não incentivar a pessoa a fazer aquilo que ela não gosta, né? Que ela não sabe. Uma pessoa tímida, por exemplo, ela não vai ficar confortável se ela for direcionada para falar em público. Ela pode aprender técnicas que vai ajudar ela a falar em público, mas ela vai precisar de tempo, né, para se desenvolver e para enfrentar uma plateia, né, um público. Por exemplo, um atacante também, ele vai ter dificuldades em jogar na posição de zagueiro. Ele pode até conhecer as regras, ele pode até ter treinado um pouquinho, mas ele não foi preparado para defender. Então, você entende por que é importante a gente dar ênfase aos pontos fortes das pessoas, né, e menos enfoque nos pontos fracos? Quanto mais você ajudar a pessoa a realizar aquilo que ela sabe fazer melhor, mais os bons resultados irão compor o resultado do todo, o resultado da sua área, do seu time. Tentar mudar as pessoas a um padrão é um voo que eu vou dizer para vocês que tem muita turbulência e é melhor a gente não enveredar por esse caminho. A gente precisa acreditar nos bons resultados. E uma das frases que eternizadas do Ayrton Senna, que eu gosto bastante, foi aquela, né? Eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, eu tô apenas terminando o trabalho de um grupo enorme de pessoas. É isso o trabalho em equipe, né? Cada um fazendo bem a sua posição, né? O seu trabalho, a sua atividade. No trabalho em equipe, cada pessoa é responsável por uma parte da tarefa, incluindo você. O trabalho da equipe vai ser muito mais ágil, né? Olha que alívio pensar assim. Você vai delegar o trabalho de acordo com as competências de cada um. Você vai aliviar, né, aquelas pressões que muitas vezes você se colocou e que nem são suas, né? São, sim, trabalho da sua área, mas feita por outras pessoas que não você. E vai te ajudar, né, a ver o trabalho de uma maneira complementar a sua vida. E você vai ter tempo para aproveitar coisas que são muito importantes, que é a sua família, seus amigos.
se permitir uma vida fora do ambiente de trabalho, além dos finais de semana, né? Todos nós, gente, gostamos de reconhecimento e prestígio. Cada um de nós, a gente se sente feliz e motivado exercendo as nossas melhores habilidades, colaborando com o que melhor sabemos realizar e principalmente ajudando no resultado final, quando a gente enxerga que a gente contribui para esse resultado final acontecer. E é o líder que faz esse movimento para engajar, né, as pessoas do time. É você que vai dar lá aquelas coordenadas para um trabalho que faça sentido às pessoas, onde elas possam ver que o seu trabalho, né, que o trabalho delas tem um impacto no todo, que faz parte realmente de algo maior do que só ali o dia a dia que elas enfrentam. Como dica, eu diria para vocês que encare o trabalho como um projeto de uma casa, por exemplo, de construir uma casa. Comece identificando quais são as habilidades que você tem, as habilidades que cada pessoa aí do seu time tem e como que você poderia distribuir o trabalho entre todos, né, incluindo você nessa construção, para que essa construção fosse realizada. E avalie quais são as atividades que você poderia fazer além de liderar o projeto. Agora pensa, no terreno, o tipo de projeto que você deseja, qual que é o orçamento, né, quanto que você tem ali para investir. Agora voltemos para o seu trabalho. Quais são as responsabilidades da sua área? Quais são os objetivos da sua área? Qual é o recurso, né, quais são os recursos e o tempo disponível? E quais são os profissionais que você deve compor o seu time para desenvolver lá o projeto? No exemplo da construção da casa, o que a gente precisa? Né? A gente precisa de engenheiro, a gente precisa de arquiteto, de mestre de obra, a gente precisa de pedreiro, de eletricista, a gente precisa de encanador, né? De pintor. Olha só quantas pessoas envolvidas com habilidades que vão ajudar a construir essa casa. E aí você pergunta, quais são os materiais necessários? Né? Qual que é o prazo que vocês têm para construir essa casa? Quem vai ficar responsável? E assim por diante. No trabalho não é diferente. Então vamos recapitular um pouquinho. Você vai precisar pensar nas responsabilidades e nos objetivos da sua área, nos recursos de pessoas e materiais, além do tempo disponível que você tem ali para execução de cada projeto. E verificar se vai ser necessário recursos extras, quem serão os responsáveis por cada atividade, quais serão os desafios de cada um, né? E lembre-se, será importante você sempre estar ali avaliando para definir o grau de compromisso e confiança que cada profissional, né, tem para você delegar as atividades adequadas a cada um da sua equipe. Vai lá, engaje as pessoas, né, para que elas participem dessa construção dos objetivos, para que elas sejam proativas e coautoras dos resultados. E colha os resultados. As pessoas elas vão reconhecer o seu trabalho, o seu bom trabalho, e você se tornará um líder cada vez mais admirado pelas pessoas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. O meu objetivo é compartilhar um pouco da minha experiência sobre liderança, né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal todas as terças-feiras, às 17 horas. Eu vou falar um pouco sobre liderança. Não deixe de me contar o que você achou desse papo. E se gostou, deixe o seu like. No próximo bate-papo, o nosso próximo bate-papo será sobre a importância do pertencimento na liderança. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo até agora. Um abraço e até mais.